Olá, muito boa tarde todo mundo aqui que está acompanhando a gente em mais um Analista Sem Censura. Já vi que tem muita gente querendo saber para onde vai a bolsa agora. Eu tô aqui com o Renato Breia e Bruce Barbosa que vão me ajudar, mas antes a gente vai falar um pouco desse primeiro trimestre, o que aconteceu no primeiro trimestre, um pouco de retrospectiva, e eu tô muito feliz em anunciar para vocês que a renda fixa deu uma paulada na bolsa. Quais são os dados? A paulada foi 0,5% melhor, sei lá. Não, 2% melhor. As NTNB 2035? NTNB 2035 principal rendeu no primeiro trimestre 10,5% contra 8,5% da bolsa. Né? Alguém errou a marcação a mercado aí, tem alguma coisa errada nessa conta. Sei. A coisa errada é que a renda fixa deu um pau na bolsa, essa é a coisa errada. Mas assim, basicamente o que a gente tinha no começo do ano eram títulos indexados à inflação aí negociados em torno de 5%. E agora eles estão em torno de 4,5%. Então, quanto mais longo o título, maior a rentabilidade. A NTNB 35 principal deu aí um retorno com essa queda de 50 bases, um retorno de 10,5%. A LTN 2025, né? Ela estava negociando grosso modo a 9%, agora ela caiu para 8,5% e com isso a gente teve um retorno haha, tambores, aqui, Como é que faz tambor? 4%. Então, metade da bolsa, mas também com bem menos risco, né? É um título LTN então, na média, 2025. 4 mais 10, 14, metade 7, a bolsa subiu 8, 8,5, perdeu da bolsa. Porque a bolsa é uma média, né? O Ibovespa tem um trilhão sabe por de que ações não? lá dentro. Você tem que comparar abacaxi com abacaxi. Então você tem que comparar ativos de mesmo risco. A NTNB 35 principal tem o mesmo risco da bolsa, mas ela rendeu mais, mesmo tendo a mesma volatilidade. Risco é bom, quer entrar nessa Ai, não quero nem entrar nessa discussão. Vamos chamar o Samidana. Cadê? Samidana, alô? Pra quem não entendeu, é que o Samidana fica falando que risco é volatilidade no Twitter e aí fica todo mundo que é fundamentalista zoando ele e todo mundo que é acadêmico protegendo ele, fica uma discussão, então é bem legal. É bom pra passar o tempo, uma tarde chuvosa assim, que você não tem o que fazer, é legal. Enquanto quando você olha, por exemplo, uma LTN prefixado 25, a vol dele é bem menor do que a bolsa, né? Então não adianta, não é justo você comparar a rentabilidade. É que nem você comparar um fundo high vol com um fundo bunda na parede e aí você falar que o fundo high vol rendeu mais no mercado bull market. Conta pra gente, Breia, como foram os fundos nesse começo de 2019? Olha, os fundos do mercado estão tendo dificuldade, né, de gerar retorno acima do CDI já há algum tempo, né? Assim como existe a bolsa... Não, e lembrando que o CDI em 2019 foi 1,56%, né, que você falou. Foi, no primeiro trimestre. Então, assim, no primeiro trimestre, o índice de fundos multimercado, né, que é o IFHA, né, que a Ambima calcula, é como se fosse uma bolsa, né? Ele pega os fundos mais importantes da indústria, pondera, cria um índice e aí você consegue ver como que a indústria se comportou nesse trimestre. E ela conseguiu gerar um retorno muito pouco acima do CDI, né? Se você olhar uma janela de 12 meses, a mesma coisa, e 24 meses também, assim, muito pouco, né? Eu tenho visto que, assim, os fundos multimercados têm tido dificuldade nesse cenário, né? Você acha que é porque eles estavam muito bullish? Eu acho que assim, eu vi que assim, a maior parte dos fundos, dos maiores fundos, né, o ano passado ficou muito tempo negativo, né, apostando num cenário recessivo que não veio, né? Então eu acho que eu vejo pelo menos assim, olhando assim, cenário externo, Brasil, eu via que a maioria deles estava negativo com o cenário externo em Brasil, e por isso não conseguiu surfar o bull market daqui, né? Eles também estavam meio que de fora por conta das eleições. Sim, e aí eles perderam a alta da bolsa, né? Perderam a alta da bolsa. A maioria dos fundos que eu converso, eles têm uma posição direcional que oscila de 5% a 10%. Desculpa, de 5% até 15%. Alguns fundos multimercados estão comprados em bolsa até 15% do patrimônio. Então é de se esperar que, por exemplo, se a bolsa cai 8%, né, você vai ter um impacto aí de 0,8% até 1% na tua cota. Óbvio que ele também tem outros instrumentos que ajudam a proteger. Mas a gente percebeu que logo nessa última semana, onde a bolsa caiu bastante, né,
acabou chacoalhando muitos fundos, e aí é justamente nessa hora que eles precisam readequar as posições, né? Então... Todo mundo precisou zerar. Eu acho que esse primeiro trimestre não foi assim... os 12 meses não foi bom, o primeiro trimestre também foi difícil. Eu sinto pelo menos que eles têm tido dificuldade em pegar assim, os ciclos de médio e longo prazo, né? Quando todo mundo fica eufórico, todo mundo aumenta, depois as coisas acontecem, todo mundo diminui, enfim. Mas aí também tem que analisar cada caso a caso, né? Alguns fundos maiores fazem mais diferença quando você vai olhar esse índice ponderado da indústria, né? Eu acompanho assim os 15 mais conhecidos, e desses aí só um quarto tá acima do CDI. É onde você tem seus milhões, não? Não, mas é engraçado que até os fundos de ações esse ano devem estar sofrendo também, né? Sim. Porque a bolsa não tá um negócio mais fácil, mesmo o Ibovespa, né? Mesmo quem só compra ações não precisa ficar vendendo quando a bolsa cai um pouco. Sim. O negócio tá meio complicado porque as altas estão bem concentradas em algumas ações que foram mal ano passado e abriram esse ano voando, né? Mas assim, sem resultados, só ajuste de posição, sei lá, o pessoal apostando em coisas que talvez não tenham ido ainda. Eu particularmente gosto da ideia de você ter um foco da tua carteira. Aí o Bruce pode falar melhor, mas assim, se fosse resumir assim, onde eu gostaria de apostar na bolsa daqui para frente, eu preferia apostar muito mais em Brasil do que apostar em empresas que são exportadoras, né? A gente pode ter um dólar caro por um tempo. Então, eu tenho conversado com os gestores, eles têm também olhado um pouco isso. Os que surfaram bem esse movimento de commodities, né, Petro, Vale, as empresas de papel e celulose estão fazendo essa mudança na carteira agora. Assim, esse é particularmente um case que eu gosto assim, para apostar daqui para frente, né? Eu estou vendo que os gestores estão fazendo essa mudança. Eu acho que as commodities foram muito bem até aqui. Claro que tem empresa dolarizada e tem empresa dolarizada, né? Então depende. Mas pegando as mais líquidas, assim, acho que elas foram muito bem até aqui. Por um cenário que talvez lá fora não seja dos melhores. A China até teve um dado bem bom no final da semana passada que puxou as siderúrgicas, acho que foi ontem até, não foi nem semana passada. Mas eu acho que o pessoal foi com um caminhão de dinheiro em cima dessas ações, tipo Suzano, tipo Vale, tipo até Petrobras, né, subiu bem. Acho que muita coisa assim mais líquida subiu. Eles tinham mudado a legislação para querer comprar mais os aços menos poluentes, e isso era excelente para a Vale. Isso foi o que o outro... o minério de ferro. Sim. Não, a Vale vem gerando uma tonelada de caixa por causa disso, né? Porque ela vende o minério, digamos, com um prêmio em cima do preço do minério normal, então ela já gerava bastante caixa com o minério normal, o minério subiu até com as tragédias que a gente viu. Então ela consegue um prêmio em cima disso, o minério dela é de alta qualidade. Mas não só, né? A gente viu as siderúrgicas subindo também, então as siderúrgicas que até perdem, né? Se você pensar que o minério está muito caro, o que elas usam de matéria-prima. Mas o pessoal ainda está com muito medo de economia brasileira, assim, a economia não engrena. E esse já vai ser o quê? O terceiro ano que a gente espera a economia engrenando? A gente teve 17, 18 e agora 19, que tipo, economia no buraco e não anda. Então muita gente já entrou, já saiu, já entrou, já desistiu. Estou falando de Via Varejo aqui fazendo uma pergunta no YouTube agora, é um bom exemplo, que depende bastante de economia doméstica, a economia não engrenou, a empresa tá aos cacos, mas isso é um papo para outra hora. Mas eu acho que o pessoal tá muito focado em coisa lá fora e acaba esquecendo as coisas internas, e tem muita coisa interna que tá bem barata. Depois de, sei lá, quantos anos de crise? Desde 2014, então, sei lá, 5º ano de crise agora. Tipo, é impossível o país ficar em crise para sempre, né? Então, uma hora precisa funcionar. Mas tem um estudo de economática interessante que eu vou até publicar aí no Instagram da Nord depois, né? Que é quanto que o lucro das empresas no Brasil, as empresas listadas na Bolsa, né, as principais empresas, quanto que o lucro cresceu de 2017 para 2018, né? Considerando as maiores empresas e depois tirando Petrobras, Eletrobras e Oi. E realmente, assim, apesar de a gente não ter tido crescimento, né, em 2018, você não teve crescimento da economia, mas o crescimento de lucro das empresas foi incrível, assim,
O lucro... Só a despesa financeira caiu pela metade, né? A despesa financeira caiu pela metade. Como a gente fala assim, a alavancagem também é operacional, né? Porque você reduz tanto os seus custos fixos que qualquer resultado na receita ele impacta diretamente no resultado, não é no lucro. Então, apesar, assim, o que a gente fala é que assim, se você ficar olhando para a economia para tentar acertar a bolsa, você nunca vai acertar. Até porque a bolsa antecipa. A bolsa está vendo o negócio de 6 meses para frente, 1 ano para frente. Né? Até me fizeram uma crítica na semana passada que eu falei sobre investment grade. Investment grade está fora do radar, não vai ser uma coisa que vai acontecer no próximo 1 ou 2 anos. Mas quando as coisas estiverem mais ou menos ok, né, e as pessoas começarem a falar assim, bom, daqui a quanto tempo a gente pode ter voltar à história de falar em melhorar a nota de crédito e mais para frente, quando isso entrar no radar, mesmo que pouco, né, a bolsa antecipa. Então, assim, é muito ruim você ficar olhando para dado econômico e tentar acertar a bolsa. Então, acho que é só um alerta para as pessoas não tentarem, né, capturar os grandes momentos de bolsa olhando para o que está acontecendo na economia. Na verdade, ninguém sabe para onde a bolsa vai, né? A bolsa vai andar com os resultados das empresas e digamos, uma cesta de um monte de coisa, então é difícil saber o que acontece lá dentro. Mas fato é que a gente já tem anos e anos e anos de crise e talvez com a reforma da Previdência a gente comece a andar, né? Mesmo com as discussões aí que a gente teve em Brasília nos últimos dias, parece que a reforma da Previdência não vai ser aquela reforma da Previdência, né? Parece que vai ser mais a do Temer do que a do Bolsonaro. Mas se passar, acho que estamos bem para os próximos anos aí. Estou perguntando aqui qual seria um bom hedge para uma posição bem comprada em bolsa? Assim, hoje, assim, com o dólar nesse nível, eu particularmente gosto de hedge em dólar, assim, ter 5% do patrimônio. Se você tem dinheiro suficiente para ter dinheiro lá fora, né? Porque não adianta você só ter dólar aqui no Brasil, né? Comprar um fundo cambial. Se acontece uma coisa assim disruptiva, o melhor é que você tenha dinheiro fora, em outro lugar, né? Não no Brasil, né? Você pode ter controle de capitais e tudo mais, né? Então, se você quiser sair do Brasil, por exemplo, você tem um fundo cambial. Então, assim, se você tem dinheiro para botar o teu dinheiro lá, para ter dinheiro lá fora, eu acho a melhor solução. E o dólar é sempre o melhor hedge. Acho que nesse nível não, mas eu acho que o melhor hedge hoje é você ter algum caixa. Você tem que ter pelo menos 5% do patrimônio em caixa, assim, coisas que você está pensando assim, a oportunidade. Porque eu acho que o mercado esse ano vai dar umas 2 ou 3 oportunidades. Assim. Geralmente, todo o mercado, você pode pegar a bolsa, 2 ou 3 vezes no ano, a bolsa dá uma despencada, e aí, assim, é justamente nesse momento que você consegue já deu uma, aproveitar. Né? Faltam 2 agora, então. Faltam 2. Então, assim, eu acho que não tem segredo. Você vai ter que ter, se você tem uma posição alocada em bolsa grande, você tem que ter um colchão razoável em CDI, e dentro desse teu CDI aí, né, você tem que pensar que 5% é uma coisa que você vai usar para as oportunidades. Eu diria put de Banco do Brasil. Por que Banco do Brasil e não Petrobras? Porque é uma estatal. Porque não Petrobras. Acho que Petrobras é mais líquida, né? Bem mais. Bem mais. Bom, pode ser Petrobras também. Petrobras é meio dolarizada, né? Tudo bem. Teria que ser alguma coisa não ligada com câmbio, porque o dólar já está muito alto, acho que difícil ir muito além do 4,5. Mas em compensação tem que ser alguma coisa ligada ao setor público, porque essas foram as empresas mais beneficiadas de um governo liberal e de uma expectativa de reforma da Previdência por conta do fiscal. Então eu pegaria uma put de estatal. Pode ser uma boa. Mas eu vejo que desculpa interromper. Eu vejo assim, as pessoas querem comprar... mas já interromper. Eu vejo que as pessoas querem comprar a put quando a bolsa bateu 90 mil pontos, entendeu? Foi para 100, voltou para 90. O pessoal tá sempre atrasado, né? Aí quer comprar put. Eu acho que assim, se você quiser ir protegendo seu patrimônio, você tem que pensar assim, meu patrimônio está crescendo cada vez mais, à medida que ele vai crescendo, aí eu vou comprando proteções para guardar esse patrimônio que está crescendo. Agora eu vejo que todo mundo fica desesperado, quer comprar uma proteção depois que as coisas já aconteceram, assim, isso não adianta. Ou você vai pagar um prêmio alto por isso, né? Enfim. Eu acho que agora está uma boa hora para comprar a proteção, porque não porque a bolsa subiu ou porque nada disso, não por preço, mas por cenário. Quando você olha para o cenário atual, você vê um evento binário pela frente, né, que vai passar ou não a reforma da Previdência. Se não passar, o Brasil é um Brasil, se passar, é outro, né, um Brasil otimista, enfim, a bolsa pode subir muito mais. Se não passar, ela com certeza vai cair muito.
Então eu acho que agora é o cenário perfeito para você ter um pouco de segurança. E é o que o Bruce sempre fala, se você fizer hedge sempre, quando você ganhar, você não vai pagar todas as outras vezes que você perdeu, né? Então você tem que fazer hedges em momentos, sei lá, importantes mesmo. Não, você tem que fazer sempre. Ou você faz sempre ou você não faz, porque assim... Não, mas sempre você não consegue pagar. O carrego da proteção... Hedge é proteção, né? O carrego da proteção acaba comendo o seu portfólio inteiro. Eu vou discordar de vocês dois, eu vou falar que a melhor forma de proteger uma carteira de ações é o preço, então pagar barato nas ações que você compra. Então comprar barato é sempre a melhor proteção, margem de segurança, com certeza. Se a bolsa despencar, se a gente não passar a reforma da Previdência, a bolsa despenca, todo mundo vai perder dinheiro. Eu vou perder dinheiro, você vai perder dinheiro, todos os gestores vão perder dinheiro, todo mundo vai perder dinheiro, então é impossível se proteger disso, tipo, não dá, se a bolsa cair bastante. E outra forma, assim, usando o que o Breia falou também, de se proteger, usando o dólar, ao invés de comprar dólar, comprar uma empresa que tem o seu negócio vinculado ao dólar, tipo assim, uma empresa que seja, sei lá, talvez exportadora de petróleo, talvez que ela tenha o preço dolarizado, o preço do produto que ela vende dolarizado, alguma coisa assim, acho que faz bastante sentido também. As empresas que mais acho que funcionam nesse caso são as empresas de papel e celulose, né? Porque que o pessoal já comprou, né? Já foi atrás. Então mas já não vale mais a pena. Mas tem coisa. No relatório que eu escrevo no Investidor de Valor, tem uma espetacular, assim, fora do radar de todo mundo, que exporta petróleo, produz e exporta petróleo, então faz bastante sentido num momento como esse. A gente até tinha mais uma, mas por a queda da commodity a gente acabou saindo dela, né, recentemente. Mas tem coisa para fazer, tipo, você não precisa ficar negociando Petro, Vale, Suzano e sei lá, e os bancos. Tem muita coisa que dá para fazer, tem jeitos diferentes de fazer uma proteção num portfólio. Mas assim, se a bolsa cair, você vai perder dinheiro e tem a caixa para quando a bolsa cair você comprar mais, porque a bolsa nunca cai para sempre, né? Tanto que a gente está na máxima histórica. Então a bolsa caiu várias vezes durante a história, já caiu 70%, já caiu 80%, já caiu 90%. Mesmo assim, estamos na máxima histórica. Então... Ô Bruce, quem quiser saber mais sobre o investidor de valor? É só dar uma olhada no nosso site www.nordresearch.com.br. Muito bom. Lembrando que no site da Nord a gente publica também a nossa newsletter diária. Então cada um de nós escreve um dia e fala sobre o que está achando do mercado, enfim, o que a gente acha que são as oportunidades do momento, ou então as coisas para você não fazer, a bola fora. Aliás, hoje o Bruce fez uma newsletter muito legal a respeito do IPO da Centauro, né, Bruce? Então, muita gente estava perguntando pra gente sobre a IPO do Centauro. Começou o período de reserva ontem, se não me engano, 1º de abril. Não foi mentira nesse caso, foi verdade. Tinha que ter uma piadinha. O período de reserva... e acho que vai até o dia 12, se não me engano. O período de reserva é o período que você tem para pedir para sua corretora que você está interessado naquela ação, né? E, então, é obrigado a publicar um prospecto, você olha o prospecto, entende o que é aquela empresa, o que ela está oferecendo, analisa quanto que essa empresa está pegando de dinheiro do mercado, né? Se a oferta é primária ou secundária, se ela está vendendo as ações dos controladores ou se ela está pegando dinheiro novo para investir no negócio. E é óbvio que tem que ter uma análise aí de preço, né? Se vale a pena. Mas hoje me perguntaram, né, como é que eu faço para participar? Você tem que procurar a sua corretora, dizer que você quer participar. Hoje em dia as corretoras estão muito eletrônicas, né? Então, basicamente, se você entrar no teu home broker, vai acontecer um pop-up lá em alguma área ou vai ter lá um lugar que você vai poder reservar. Vai ter porque antes você tinha que ligar na mesa, hoje está tudo muito mais digital, né? Então você consegue fazer isso, acho que pelo teu próprio home broker, dependendo da sua corretora, claro. Mas basicamente no período de reserva é o período que você fala quanto você quer comprar daquela oferta, né? Então, sei lá, eu quero 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil, ou não quero participar, sei lá. Sim. Mas, gente, atenção, antes de vocês participarem da oferta, dá uma olhada na newsletter do Bruce,
sobre esse IPO, ele fala sobre a empresa, ele fala o que ele acha do balanço da empresa, enfim. Dá uma olhada, vai no site www.nordresearch.com.br, newsletter é a última, vai estar fácil lá. IPO da Centauro, o que fazer, alguma coisa assim. Então é só googar Centauro Nord Research também aparece direto. Boa. É muito engraçado isso, né? Porque assim, a gente adora ações, né? E todas as empresas um dia fizeram um IPO. Só que a gente, por definição. Por definição. Só que o que acontece na maioria das vezes também, né? Como até, dando um spoiler aqui do que o Bruce já escreveu, quando as empresas levam, né, vão fazer um IPO, os banqueiros são mandatados para vender a empresa no preço mais alto possível. Claro. Né? E são caras, né, que são caras banqueiros. Então são os caras mais espertos da mesa de todos, mais esperto que a gente, que o Bruce, que a Marília, que vocês. São então, caras que ganham muito mais que a gente para vender essa oferta para os investidores, né? É o irmão mais velho, né? Em tese, assim, né, e o Buffett fala muito isso, né, que você nunca deve comprar um IPO, assim, a maioria dos IPOs são apesar de ele ser um apaixonado por ações e todas as ações que ele comprou um dia fizeram IPO, né, mas o que a gente vê na prática é assim, as empresas são lançadas a um preço exorbitante, depois elas decepcionam os investidores porque no prospecto tinha dados que não vão se conformar, e depois você compra boas empresas, boas ou más empresas a preços muito mais descontados. Assim, eu não sei o que vai acontecer com o Centauro nem nada, mas assim, isso é o que tipicamente acontece aqui no Brasil. Inclusive tem estudos de IPOs recentes que foram todos ruins, né? 90% dos IPOs recentes foram ruins, né? Mas acho que é bom, assim. Um outro é bom, não são todos ruins, mas a grande maioria é ruim. Mas eu diria 80%, 90% são ruins. Precisaria olhar o histórico, assim, mas por aí. Mas tem uma metáfora legal do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, que ele fala, se você perguntar para um cabeleireiro se você precisa de um corte de cabelo, ele sempre vai falar que você precisa, né? Então é a mesma coisa que perguntar para um banqueiro se aquela ação é boa. Óbvio que ele vai falar para você que aquela ação é boa. Vai falar que é a melhor ação da bolsa, né? E é justamente isso que eles fazem e acabam convencendo bastante os incautos, né? Então os IPOs sempre saem a preços bem elevados. E esses caras ganham dinheiro fazendo esse tipo de coisa. Que são empresas muito grandes, né? Com os FIIs das ofertas são também muito grandes, né? Então tem que ficar de olho. Nem todo IPO é bom e nem todo IPO é ruim. Tem que olhar com muito cuidado. Entre lá no site, procure qual a opinião do Bruce em relação a isso. Eu acho interessante que os IPOs que nem chamam IPOs, né? Mas os IPOs dos créditos privados, quer dizer, as novas emissões de crédito privado, estão saindo impressionantemente fechadas. É a mesma coisa, né? Toda semana tem nova emissão e toda semana sai muito fechado. Tá faltando produtos. Mas eu acho que você cria, inclusive, um ambiente de incentivos errados, né? Você tem o quê? Juros muito baixos, você tem um incentivo das empresas a oferecerem créditos incentivados, né? Quem é o público-alvo do crédito incentivado? São pessoas de classe média alta ou classe alta, né? Você dá incentivo para o cara, a empresa quer dividir com você o incentivo fiscal, e aí você tem um FII na base, né, de agentes autônomos e corretoras, que é um FII gigantesco da oferta. Então você cria um incentivo errado, né? Então acho que é meio que isso. Tem que ficar, assim como tem que ficar ligado com IPOs de empresas, tem que ficar ligado com ofertas de crédito, né? Tem ofertas boas, mas tem ofertas que são ruins, né? Não vale a pena participar. Né? Mas vamos falar o que a gente espera do mercado no resto do ano e a gente deixa esse IPO para papo de quinta-feira? O que você espera? Eu já ia passar a bola para vocês para eu ficar por último. Vamos lá, eu espero que a Bolsa vá bem se a reforma da Previdência passar. Então, assim, a Bolsa não vai subir. Ela tá meio parada aí nos 96, parada não, né? Vai uma semana que a gente tá aqui depois que ela foi a 100 e voltou. Acho que a reforma da Previdência vai ficar, tipo, na prioridade número 1 de todo mundo. Então, todo mundo vai ficar de olho na possível aprovação. Pode ser que a Bolsa suba até o dia da aprovação e ela caia depois da aprovação. Então, aquele famoso que sempre acontece na Bolsa, né? Você compra no boato e vende no fato. Então, todos os gatilhos rápidos, os Zé Vendinhas vão querer vender depois que passar a reforma. E aí vai depender de dado econômico, né? Dos resultados das empresas e do que a gente começar a ver de dado econômico. Se a economia começar a engrenar, a gente pode ter um ano bastante bom para a Bolsa. A gente obviamente antecipa um possível crescimento melhor 2020, 2021, a gente já precifica em 2019.
mas se a economia não andar, aí a gente volta com os pessimistas falando que o Brasil nunca mais cresce, que o Brasil é o pior país do mundo. Eu acho pouco provável, mas... E para fundos, Brian? Eu sou muito mais otimista do que o Bruce, eu acho que passa a reforma, acho que... Você tá otimista, hein? Não, tô super otimista, acho que passa a reforma, acho que o governo entende... Eu já tinha falado isso uma vez, né? O Bolsonaro, ele entende que ele é um camisa 8, ele não é um camisa 10, então, assim, ele tá delegando para as pessoas certas o que fazer com os temas mais importantes da... seria bom, até se ele fosse um presidente lá, o que tem na Europa, né? O presidente é o que fica fazendo moral com todo mundo e o primeiro-ministro é o cara que resolve a parada, né? O primeiro-ministro é o Guedes e o Bolsonaro é a rainha da Inglaterra. E super-ministro, né? Virou um primeiro-ministro, ótimo, né? Então acho que ele podia resolver os problemas. Hashtag Guedes presidente. Então acho que a reforma passa, acho que pode entrar no radar a reforma fiscal, isso pode trazer um aumento da confiança. Isso é legal também, que o Maia e o Guedes falaram de passar junto, né? Fiscal junto com a reforma da Previdência. Acho que a gente já está vendo aumento aí no número de empregos. Acho que assim, a gente não pode ter um ano ruim economicamente, de dados econômicos, assim, PIB ruim, etc. Mas a gente pode ter um ano muito bom para a Bolsa, porque, que nem eu disse, eu acho que a Bolsa vai antecipar e você tem um delay aí para ver talvez isso na economia acontecer, né? As pessoas começam aumenta a confiança, você estima que as coisas podem melhorar para frente e assim Bolsa anda para frente. Eu pelo menos penso assim. Então você tem que ter uma alocação hoje em caixa, né? Você precisa ter tua reserva lá de caixa para proteger seu patrimônio. Porquinho. Você precisa ter uma alocação em fundos, eu gosto de ter uma alocação em fundos multimercado, né? 30% por aí, mais uns 30% em ações. Essa é mais ou menos a minha cabeça. Mas você acha que os caras dos fundos multimercado vão conseguir pegar essa possível alta aí? Ou eles vão ser zerados antes, que nem eles foram zerados agora? Então, eu acho que o grande problema de você... Pode chacoalhar, né? Chacoalhar muito assim. Pode ser, mas eu pelo menos vejo que há um problema de você não conseguir operar a pessoa física não consegue operar o juro no Brasil hoje, a não ser nos vencimentos que o Tesouro disponibiliza. Então essa parcela que eu, por exemplo, faria alocando em NTNBs e LTNs, por exemplo, eu acho que tem que delegar isso para uma pessoa que consegue operar outros vencimentos, ficar comprado e vendido, operar vértices diferentes. É assim que eu penso, mas... Quer dizer, short Marília, long fundos. Vende renda fixa da Marília e compra fundos. Mas não é por questão da estratégia dela é ruim, porque eu acho que, como ela mesmo disse, né, os prêmios fecharam bastante, você tem poucas opções de prazo dentro do Tesouro e aí fica muito difícil você ficar operando isso daí. Provavelmente se ela tivesse a opção de ficar comprado e vendido num título, ela estaria operando isso daí, mas você não tem essa opção no Tesouro, né? Não, é só porque ela fica brigando comigo, agora eu quero que ela brigue com você. Pra ver eu vou discordar completamente. Eu vou discordar completamente do que está sendo falado agora. Mas assim, eu acho que agora a gente vai passar por... Os próximos 6 meses, por aí, vão ser bem conturbados. Porque você tem um governo que não sabe negociar. É muito difícil você imaginar um cenário onde o ministro da Fazenda consiga fazer uma articulação minimamente razoável com o Congresso. Lembrando que o Guedes é uma das pessoas mais esquentadinhas que eu conheço, né? Ele é um Bolsonaro com um pouquinho mais de bom senso. Ele é super esquentadinho, vide antes do Bolsonaro ganhar as atrocidades que ele falava. Ele é um excelente profissional, mas ele é um cara esquentadinho. Eu acho que ele fazer articulação vai acabar saindo uma reforma desidratada, porque um presidente que não tá forte, né, ele tá caindo na popularidade e que ele não quer assumir a dianteira da articulação, vai resultar em você precisar ceder um pouco mais para que a reforma saia. E você tem grupos super organizados que estão pressionando bastante. Então, eu acho que vai sair a reforma da Previdência, mas vai sair uma reforma desidratada. O que isso significa? Não vai ser esse um tri que o Guedes quer. Se ficar entre 500 milhões, mais ou menos 500, 600 bilhões, você não tem muito espaço para queda de juro. Então, primeiro, hoje a gente tem juro no nível mínimo histórico, a Selic está no mínimo histórico, e agora a gente entra num período de aceleração da inflação,
e a aceleração da atividade. Mesmo que a atividade esteja se recuperando aquém do esperado, ela está acelerando, tá? Outra coisa, a gente tem câmbio muito alto, perto lá dos 4 reais por dólar. E isso prejudica também a inflação. E o Banco Central aumentou o pass-through no modelo dele. E então isso sugere uma inflação um pouco mais alta. Não vai dar para cair Selic. Quer dizer, o pass-through é tipo, o quanto o aumento do dólar impacta na inflação local, na inflação brasileira. Exatamente. Antes ele colocava que impactava muito pouco, agora impacta um pouco mais. Então essa alta do dólar que a gente teve agora vai ajudar a ter uma aceleração dos preços lá na frente. Ou seja, a gente está numa fase de aceleração da inflação, com juros no low histórico, e com uma reforma da Previdência que vai ser duramente negociada e talvez saia desidratada. Então eu acho que o mar não tá para peixe. E outra, você tem o mercado inteiro alocado em bolsa. Então o que eu, Marília, acho que é a melhor estratégia para o seu patrimônio? Não é você ter 50% em bolsa e o resto em risco, não. Eu acho que a melhor estratégia é você ter uma diversificação com renda fixa, sim, e renda fixa pós-fixada, que é aquela que se as taxas voltarem a subir, se der uma crise, um barata voa, você não perde, né? Você simplesmente rende lá a Selic. Como você pode melhorar o retorno dessa sua carteira pós-fixada? Através do crédito privado. Então tem tipos de crédito que te rendem lá 120, 130 do CDI, você pode trabalhar com isso. Mas eu acho que você colocar neste momento que a bolsa já bateu 100 mil pontos, que a gente tem essa aceleração da inflação e toda essa crise de negociação do governo, você colocar muito em risco em bolsa, eu, Marília, não gosto. Que bom que a gente discorda. Tem tempo de uma pergunta aí? Tem mais alguma pergunta importante? Fundo Quant seria uma boa opção nesse cenário caótico? Ih, vamos discordar de novo. O Fundo Quant não tem, na verdade, melhor hora para investir. Os maiores fundos do mundo são Quant, já. Né? Basicamente, assim, tudo na vida agora é Quant. Assim, você vai no hospital, você tem tecnologia empregada. Você vai, sei lá, em qualquer outro lugar que você vai na sua vida, você tem tecnologia empregada. Eles trouxeram a tecnologia para fazer operações de curto, médio e longo prazo. Então, assim, acho que é natural ao longo do tempo que as pessoas vão, né, quantificar as operações em mercado financeiro. E eu particularmente gosto de Quant, a gente analisa, a gente tem a recomendação de um fundo Quant, a gente vai colocar mais um num futuro próximo aí. Então, assim, eu gosto do fundo Quant, principalmente o fundo Quant que a gente recomenda, que assim, a indústria foi toda mal agora em março, e esse fundo deu 2,80 no mês, né? Ele funciona justamente como um bom hedge contra a tua carteira de fundos multimercados. Então eu gosto de fundo Quant, mas assim, não tem melhor hora para investir. Eu acho que vale a pena você ter uma parcela da carteira de multimercados em fundo Quant, sim. Bruce? O Bruce não acredita nisso. eu acho o fundo Quant um negócio legal, mas eu não colocaria meu dinheiro nisso não. Porque assim, você não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? E nem os próprios gestores ou os programadores, sei lá como é que chama, não sabem muito bem o que o algoritmo está fazendo. Então eu acho um negócio meio assim, sei lá. Ele fala que é uma caixa preta, mas todo fundo é uma caixa preta. É uma caixa preta. Todo fundo é uma caixa preta, por isso que eu prefiro alocar em ações diretamente. Pode ser. Mas, sei lá. Essa é uma discussão para um programa inteiro depois. O papo tá bom, mas a gente vai ter que fechar aqui. Esse papo vai continuar na quinta-feira, às 4 da tarde, no nosso canal do YouTube, Nord Research. E aí vocês podem fazer mais perguntas, a gente promete que a gente responde mais, é que o tempo é muito curto aqui e a gente acaba ficando muito apertado. Então, não esqueçam www.nordresearch.com.br e nosso canal do YouTube Nord Research. Muito obrigada e até semana que vem.